Olá, turma! Bem-vindo a mais uma aula de Ciência e Química dos Materiais. Nessa videoaula de número 2, eu vou tratar com vocês a respeito dos seguintes assuntos. Para quem acompanha aí, é relativo à seção 2.2 do material didático de Ciência dos Materiais ou seção 3.1 em diante do livro de Química e Ciência dos Materiais. Hoje vamos tratar sobre sistemas cristalinos, coordenadas de pontos, direções cristalográficas e planos cristalográficos. Então é importante que você mantenha-se atualizado com relação ao conteúdo da aula anterior para que possa ter um melhor aproveitamento do conteúdo desta aula. Então vamos lá. Para começar, eu trouxe algumas questões aqui que ao final da aula eu espero que vocês saibam responder. O que é uma estrutura cristalina e o que é um sistema cristalino? Como diferenciamos um do outro? Né? E por que nós devemos estudar direções e planos atômicos dentro de um material sólido cristalino? Então, essas 3 questões serão respondidas ao longo desta aula. Então, vamos começar. Vocês viram na última aula a respeito das células unitárias, cúbicas, de corpo centrado, de face centrada. Comentei um pouco a respeito da cúbica simples. Mas existem muitas estruturas cristalinas possíveis. Então, às vezes é conveniente a gente dividir em grupos de acordo com a configuração dessas células unitárias, que nada mais é que arranjos atômicos. Lembrando lá que a célula unitária é a menor porção, né, de átomos que representa, né, um padrão da estrutura cristalina. Ou seja, é uma menor porção do material que, quando a gente monta um sobre o outro, a gente tem todo o material sólido. Tá? Então, é o menor arranjo periódico dentro de um material cristalino. Então, pessoal, baseando nisso, como nós temos muitas estruturas cristalinas, a gente faz um esquema, né, baseando-se na geometria da célula unitária. Tá? Então, aqui nessa figura nós temos uma geometria de uma determinada célula unitária X, certo? E, claro, a gente viu na última aula uma célula unitária cúbica, que tem um formato de um cubo. Mas baseando-se aqui em paralelepípedo, né, que não temos todas as dimensões, porque as dimensões dessa célula unitária podem não ser iguais, ou seja, essas arestas aqui podem ter dimensões diferentes. A gente não vai levar nesse esquema de agrupamento dos tipos de estrutura cristalina a posição e os átomos dentro dessa célula. Nós estamos só baseando em fatores geométricos. Então, nós não levamos em consideração as posições atômicas, como nós vimos na última aula. Nós estamos apenas interessados em agrupar as diversas estruturas cristalinas com base apenas na geometria do paralelepípedo. Então, dentro dessa estrutura, né, nós vamos convencionar um sistema de coordenada x, y e z, certo? Onde a gente vai estabelecer a origem em um dos cantos da célula unitária, certo? Cada um desses eixos, né, x, y e z, ele vai coincidir com uma das 3 arestas do paralelepípedo. O eixo x coincide com a aresta A aqui, o eixo y com a aresta B e o z com a aresta C. Com base nisso, nos comprimentos dessas arestas A, B e C, e nos ângulos que formam através da conexão entre as arestas, ou seja, nós temos 3 ângulos interaxiais, alfa, beta e gama, a gente pode definir completamente a geometria da célula unitária. Tá? Então, esses parâmetros A, B e C, que referem-se ao comprimento das arestas e os ângulos em que essas arestas fazem entre si, esses ângulos alfa, beta e gama, a gente consegue definir a geometria da célula unitária. Então, nós vamos tratar
de sistemas cristalinos, ou seja, os sistemas cristalinos são agrupamentos de geometrias de células unitárias que são formadas com base nesses 3 parâmetros de aresta e nesses 3 parâmetros de ângulos. Os parâmetros mencionados aqui são chamados de parâmetros de rede, como a gente viu na última aula. Nós temos os parâmetros de rede relativos aos comprimentos das arestas e os parâmetros de rede relativos aos ângulos formados. A gente pode combinar os parâmetros de rede A, B e C e alfa, beta e gama em 7 combinações possíveis. Tá? Então, cada uma dessas combinações vai representar um sistema cristalino. E dentro de cada sistema cristalino a gente tem vários tipos de células unitárias. Tá? Mas o que seria um sistema cristalino? É uma combinação desses diferentes parâmetros de rede aqui. O mais simétrico de todos, tá, é o sistema cristalino cúbico que a gente viu na última aula, né, onde A é igual a B, que é igual a C, ou seja, os comprimentos das arestas são iguais e os ângulos interaxiais, ou seja, o ângulo entre B e C e A e B, formam 90 graus. Então, alfa é igual a beta, que é igual a gama, que é igual a 90 graus. Então, nós temos diversos sistemas cristalinos. O cúbico, o hexagonal, o tetragonal, o romboédrico, o ortorrômbico, o monoclínico e triclínico. O sistema cristalino menos simétrico é o triclínico, onde o comprimento das arestas do paralelepípedo são todos diferentes. Então, A é diferente de B, que é diferente de C, assim como os ângulos interaxiais são todos diferentes entre si e são diferentes a 90 graus. Então, nós temos esses 7 sistemas cristalinos. Vimos na última aula, né, que os metais eles se cristalizam a partir de um sistema cristalino cúbico. Tá? Nós vimos as células unitárias cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada. Tá? Então, essas células unitárias pertencem ao sistema cristalino cúbico. Alguns metais se cristalizam no sistema hexagonal compacto. Tá? Então, é comum encontrar metais cristalizados no sistema cúbico e no sistema hexagonal. Como eu adiantei no início da aula, cada sistema cristalino, como o cúbico, o romboédrico, o ortorrômbico, entre os demais, eles são divididos, né? Ou seja, pertencem a cada um desses sistemas redes bravais. Redes bravais é o nome dado, né, à quantidade, né, de tipos diferentes de células unitárias pertencentes. Então, por exemplo, ao sistema cúbico nós temos 3 redes bravais, que seria a estrutura cristalina cúbica simples, cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada. Tá? Então aqui cada sistema cristalino tem uma certa quantidade de redes bravais pertencentes a elas. Então os metais, dentre outros materiais, apresentam diferentes sistemas cúbicos e dentro de cada sistema cúbico temos as suas redes bravais. Agora que a gente já entendeu o que é uma estrutura cristalina e vimos a respeito dos sistemas cristalinos, qual que é a diferença entre elas? Então é importante distinguir estrutura cristalina de sistema cristalino. Vou dar um tempo para que você possa pensar a respeito disso. Copie a resolução posterior em seu caderno. A diferença é o seguinte: quando nós falamos de estrutura cristalina, a gente está preocupado tanto com a geometria, tá, quanto pelo arranjo atômico dentro da célula unitária. Então, a estrutura cristalina pertence a um sistema cristalino, que nada mais é que apenas uma forma geométrica da célula unitária. Tá? Então, a estrutura cristalina é uma forma geométrica na qual é composta, né, de arranjos atômicos que estão dentro dessa célula unitária. Lendo aqui,
Uma estrutura cristalina é descrita tanto pela geometria quanto pelos arranjos atômicos dentro da célula unitária, enquanto um sistema cristalino é descrito apenas em termos da geometria da célula unitária. Então, a gente tem, por exemplo, o sistema cristalino cúbico e possui como estrutura cristalina a estrutura cristalina cúbica de corpo centrado. O sistema cristalino cúbico também tem como célula unitária ou estrutura cristalina cúbica de face centrada ou de corpo centrado. Então, a estrutura está preocupada tanto com a geometria quanto com os arranjos. Já o sistema cristalino é apenas uma forma geométrica da célula unitária. E agora? Falamos de sistemas cristalinos, estruturas cristalinas, falei de metais. Quanto aos sistemas poliméricos e cerâmicos cristalinos? Bom, muitos dos princípios e conceitos abordados anteriormente na última videoaula também se aplicam aos polímeros e aos materiais cerâmicos cristalinos. Por exemplo, as estruturas cristalinas são mais frequentemente descritas em termos de células unitárias, pois são mais complexas do que as dos metais, certo? Além disso, para esses outros sistemas, geralmente estamos interessados em determinar fatores de empacotamento atômico e densidades atômicas usando aquelas equações modificadas que foram definidas na última aula. Então, pessoal, tratando-se de pontos, direções e planos cristalográficos, a gente tem que entender que, muitas vezes, ao lidar com materiais cristalinos, é importante e necessário a gente especificar, em alguns casos, um ponto específico dentro da célula unitária, né? Por exemplo, um ponto nessa região. Às vezes também é importante definir uma direção específica, ou seja, essa direção aqui, ou um plano de átomos. Então, para que isso seja possível, né, foram estabelecidas algumas convenções de rotulagem, vamos assim dizer, né? Então, a gente vai usar três números, tanto para especificar um ponto, uma direção ou um determinado plano, por exemplo, como esse plano aqui da parte superior desse paralelepípedo. Então, a gente vai usar três números que a gente vai chamar de índices para designar essas localizações. Então, a base para designar os valores dos índices é a célula unitária. Então, com o sistema de coordenadas que a gente vai utilizar aqui, né, por exemplo, eixo x, y e z, certo? Que vai coincidir com um dos cantos da célula unitária, então as arestas aqui, né? Então, aqui é a origem do nosso centro de coordenadas ou do sistema de coordenadas. E é isso. Então, a gente vai usar essa referência. E, a partir disso, três índices serão utilizados para rotular uma direção, um plano ou um ponto cristalográfico. Cristalográfico porque a gente está tratando de materiais cristalinos. Então, cristalografia, né, é uma área que estuda, né, graficamente as estruturas cristalinas. Então, são utilizados índices para essa finalidade. Então, quando a gente trata aqui de pontos, né, a gente está querendo indicar posições atômicas. Os vetores serão utilizados para definir uma direção cristalográfica particular, ou seja, um plano normal. Os índices de Miller, eles vão definir um plano particular, ou seja, uma relação à difração. A gente vai usar 3 índices para notação cúbica e 4 índices para notação aí hexagonal compacta. Eu vou tratar disso nos slides a seguir. Tá? Então, a gente vai usar esses 3 referenciais, pontos, vetores e índices de Miller, quando nós tratamos de planos cristalográficos, direções e planos. O primeiro deles é os pontos cristalográficos. Como eu disse, às vezes nós estamos interessados em especificar uma posição dentro da célula unitária. Então, a gente usa índices de coordenadas de 3 pontos.
Quais são esses índices? A gente vai usar o índice Q, R e S. Tá? O que são esses índices Q, R e S? São múltiplos fracionários dos comprimentos das arestas. Então, essa aresta aqui tem comprimento A, como a gente viu, certo? Um pedacinho, por exemplo, se eu quero indicar que o átomo esteja nessa fração dessa aresta, então eu vou ter que multiplicar o comprimento da aresta pelo índice Q. Tá? E se a posição, por exemplo, for intermediária dentro de uma região do cubo, né, eu tenho que verificar quais são as frações, né, das arestas aqui indicada por B, aqui indicada por A e indicada por C. Então, são múltiplos. Q é um múltiplo fracionário de A, R é um múltiplo fracionário de B e S é um múltiplo fracionário de C. Então, A, B e C são comprimentos das arestas X, Y e Z. Tá? No exercício vai ficar mais fácil de entender isso aqui. Então, a gente vai usar a notação, vou colocar aqui, apagar aqui para ficar fácil de visualizar. Então, a notação é essa. A gente vai usar os três índices, tá? Que são múltiplos fracionários dos comprimentos das arestas. Esses múltiplos, né, fracionários são representados por índices Q, R e S e eles vêm dentro de parênteses. Tá? Então, é importante lembrar disso. Vamos aqui para um exemplo. Nesse exemplo, já foi fornecido, né, aqui o ponto de uma coordenada. Então, para a célula unitária mostrada aqui, então nós temos os comprimentos das arestas, indique internamente o ponto de coordenada 1/4, 1,5. Então, por exemplo, o índice Q para esta notação do ponto é igual a 1/4. O índice R é igual a 1 e o índice S é igual a meio. Então, eu estou querendo dizer que o ponto indicado ele está localizado a 1/4 aqui da aresta A, tá? Ele está a uma posição integral, ou seja, 1 vezes o comprimento da aresta Y e meio da aresta C, que representa o eixo Z. Então, a gente tem que fazer por partes. Então, tem que multiplicar os comprimentos dessas arestas pelos respectivos índices para a gente conseguir traçar um ponto aqui. Então, vamos fazer passo a passo, que fica fácil. Então, a gente sabe que as arestas têm comprimento 0,48, a aresta A. Então, a aresta A são todas essas arestas aqui. Ó. Então, todas essas arestas aqui, tá, que são, podemos dizer assim, paralelas ao eixo X, tá? Então, são arestas A. As arestas B são paralelas ao eixo Y. Então, todas essas aqui são arestas B, equivalem a 0,46, como mostrado aqui. E as arestas C são paralelas ao eixo Z. Então, todas essas aqui são arestas C. E aqui está o nosso índice. Então, a gente vai fazer a multiplicação, tá, dos índices vezes os comprimentos de cada uma das arestas correspondentes. 1/4 da aresta A equivale a 0,12, então esse é o primeiro índice. 1 vezes o comprimento da aresta B e meio da aresta C. Então, nós temos aqui os índices multiplicados aqui. Certo? Então, agora a gente tem que traçar isso aqui dentro da nossa célula unitária. Então, vamos colocar aqui as informações novamente. Então, a posição em X, que é representada pelo índice Q vezes o comprimento A, é 0,12. Então, 0,12. Então, está nessa posição. A posição em Y é o índice R, que multiplica B. Então, R, que multiplica B, vai dar 0,46. Então, em Y, a gente sempre tem que seguir X
depois traça em relação a y, então y é nesse ponto, claro que vai refletir aqui. E a posição em z, que é meio, de 0,4 para cima. Então, esse é o ponto indicado. Tá? Então, o ponto que essa representação diz dentro dessa célula unitária está nessa localização. 0,12 para x, um inteiro aqui, né, comprimento inteiro para y, e essa fração aqui para z. Então, esse é o ponto indicado. Agora, quando nós falamos de direção cristalográfica, basicamente a gente define ela como uma linha. Tá? Então, aqui nós temos uma direção, outra direção e outra direção. É uma linha entre dois pontos, ou seja, é um vetor. Como que eu determino a direção, dada em vermelho aqui, usando a notação em índices? Tá? Então, os índices são utilizados agora, índices U, V e W, para notação de uma direção. Eles vêm entre colchetes, né? Então, a gente usa a representação em colchetes e os índices é U, V, W. Como que eu determino cada um? Aqui tem uma forma matemática, né, que acaba confundindo um pouco, mas basicamente ela diz o seguinte: para eu dizer que esse vetor que indica a direção cristalográfica 1, 1, 1, eu precisei determinar a posição da cabeça do vetor, a gente chama aqui de posição 2, menos, né, as coordenadas da origem, posição 1. Tá? Então, se eu subtrair as coordenadas desse ponto menos a desse ponto e dividido pelo comprimento, né, das arestas aqui no caso da nossa célula unitária, certo? A gente obtém o índice que indica a direção cristalográfica. O que eu quero dizer é o seguinte: considerando aqui que as arestas A é igual a B, que por sua vez é igual a C, e todas são igual a 1, a gente vai simplificar a nossa análise. Então, quando eu vou calcular por uma célula unitária que não é cúbica, ou seja, ela tem diferenças no comprimento das arestas, eu tenho que dividir, por exemplo, o primeiro índice eu divido pelo comprimento da aresta A, o segundo índice eu divido pelo comprimento da aresta B e o terceiro pelo comprimento da aresta C. Mas nesse caso aqui, a gente vai sempre dividir por 1, porque é um cubo. Tá? Então, fazendo aqui para esse caso aqui, em vermelho, qual que é a posição, ou seja, a coordenada desse ponto aqui? Então, a coordenada desse ponto tem como referência, primeiro a gente olha, ele está na posição aqui de A igual a 1, então é 1 em X, em Y. Então, também está 1 em Y, certo? E em Z também está a 1 em Z. Então, essa é a coordenada da cabeça do vetor. E qual que é a coordenada da origem? Então, está na origem do eixo de coordenadas, ó, 0, 0, 0. 0, 0, 0. Então, subtraindo vai ser 1, 1 e 1. Então, essa é a referência. Vamos agora para mais um exemplo. Aqui está nomeado exercício, mas é um exemplo. Tá? Exercício de número 2. Qual que é a coordenada, né? Na verdade, qual que é o índice que indica ou representa essa direção aqui apresentada? Nós temos uma célula cujos parâmetros de rede A, B e C são iguais a 1. Então, aqui nessas equações aqui, não vai fazer diferença a gente dividir, porque todos, né, serão idênticos. Tá? Então, o que nós precisamos? Determinar qual que é a coordenada da cabeça do vetor, que é essa posição aqui, e dessa posição aqui. Então, vamos começar aqui para a coordenada da cabeça do vetor. Em x, qual que é o valor desse ponto em x? Ele está sob o eixo y, não temos nenhuma projeção para cá. Tá? Então, está na origem de x aqui, podemos dizer aqui. Né? Nesse ponto aqui, x é igual a 0. Né? Considerando aqui, pessoal, como que eu sei que x aqui vai ser igual a 0? Então, a gente sabe que x
é representado pelo parâmetro de rede A. Então, esse comprimento aqui é igual a A, esse parâmetro aqui é igual a A. Então, A nesse ponto é 0 e nesse ponto é 1. Tá? Então, porque aqui o comprimento de A é igual a 1. Então, A vale 0 aqui. Quanto que vale Y? A gente sabe que Y é representado pelo parâmetro B. Então, e todo esse comprimento é B, todo esse comprimento é B, todo esse comprimento é B e assim vai. Tá? Então, B aqui vale 0 e aqui vale 1. Tá? Então, nós temos 1 para B. E quanto que vale a terceira, o valor da coordenada, que é referente a Z? Z é esses comprimentos. Isso aqui vale 1, né? Que no caso é a coordenada, é o nosso parâmetro de rede C. 1, 1, e esse comprimento também vale 1. Então, está aqui no alto. Ó. Então, aqui Z vale 0 nesse ponto e aqui vale 1. Tá? Então, qual que é a coordenada agora da origem? Olhando aqui novamente para x, continua sendo 0. Né? Seria 1 se fosse nessa posição, mas continua nesse comprimento 0 aqui. E y? Y, nesse ponto aqui, né, é 0. Tá? E z, né, olhando assim agora, vale 1. Então, o que nós temos que fazer é subtrair. Então, 1 menos 1 vai dar 0. 1 menos 0 é 1. E 0 menos 0 é 0. Então, esse vetor aqui é indicado pelos índices 0, 1 e 0. Tá? Alguém deve ter se perguntado o que significa esse n aqui. Né? Por exemplo, se os nossos índices fossem números que a gente poderia reduzir ao menor número inteiro possível, a gente multiplicaria por um fator de redução. Por exemplo, se nossos índices dessem 2, 4 e 6, poderíamos dividir tudo isso por 2, ou seja, multiplicaríamos por meio. Então, ficaria 1, 2, 3. Então, esse é o mesmo índice que este, só que reduzido. Tá? Então, esse aqui é um fator de redução. Então, pessoal, tem alguns exercícios que eu vou deixar disponíveis onde vocês precisarão praticar. Tá? Então, esse exercício vai ficar disponível no portal para que vocês possam resolvê-los. Tá? Então, é importante praticar. Determina-se a coordenada da cabeça menos a origem. Vocês podem transladar, tá, a origem de forma que fique mais conveniente para vocês. Então, por exemplo, aqui vocês poderiam fazer que a origem ficasse aqui. Né? Então, o eixo de coordenada se tornaria assim. Tá? Então, para cá seria a nossa origem. Lembrando que para cá, mudando a origem aqui, ficaria negativo. E aqui seria a parte positiva. Positivo. E para baixo aqui, negativo. Aqui é o eixo Y. No caso aqui é o eixo X, né? Negativo, esse aqui é o nosso eixo Y agora. Então, vocês podem transladar a origem. Ou não, vocês podem considerar a origem já especificada e considerar, claro, os sinais. Tá? Algumas vezes vai dar negativo. Tá bom? Então, esse é um dos exercícios sugeridos para vocês. Agora, vou falar um pouquinho sobre planos cristalográficos. Né? Os planos cristalográficos, como eu já comentei no início, eles são representados por 3 índices também, H, K e L. A gente chama isso de índices de Miller. Ele é representado aqui entre parênteses. Tá? Então, são representados entre parênteses H, K e L. E nós temos aqui, por exemplo, planos. Né? Então, nós temos planos da face superior, planos da face inferior, e a gente pode observar que os índices para esses planos que são paralelos, eles são idênticos. Tá? Então, todos têm os mesmos índices, assim como para esse caso, da diagonal do cubo. Então, são índices semelhantes, ou seja, idênticos. Tá? Então, como que a gente determina? Então, tem um fluxogramazinho aqui, tá? Passo a passo. A gente vai fazer o exercício posterior a esse slide, que fica mais fácil de entender, mas é importante entender como é a sequência. Primeiro, a gente vai verificar se o plano passa pela origem. Então, se esse plano passa pela origem que a gente determinou, a gente vai ter que definir uma nova origem.
tá? Ou outro plano que não intercepte a origem. Tá? A gente vai entender o que isso quer dizer. Depois de definido, né, a origem correta, a gente vai determinar onde esse plano intercepta os três eixos e definir qual que é a coordenada, né, de interseção desses três eixos. Aí a gente vai obter os recíprocos desses números. Tá? Recíproco é o inverso. Eu vou mostrar o que seria isso. Então a gente vai considerar, né, que um plano paralelo a um eixo tem um intercepto no infinito. Tá? Então, se ele é paralelo ao eixo x, ele vai cortar o eixo x do infinito. Então, a gente vai pegar o inverso, né? No caso aqui, a gente vai pegar o intercepto de infinito, que no caso o índice vai ser zero. Então, se ele vai interceptar no infinito, então o inverso de infinito a gente considera que é igual a zero. Tá? E se resultar em frações, a gente vai multiplicar cada um pelo denominador da menor fração. Então a gente vai fazer um exercício que vai ficar claro de entender isso. Então, por exemplo, qual que é o índice de Miller que representa esse plano aqui? Então a gente primeiro verifica se o nosso plano ele vai cortar a nossa origem de referência. Então a nossa origem ela está nessa posição e o plano é paralelo a ela, então não intercepta. Se a gente colocasse a origem como fosse aqui no ponto B, a gente teria que mudar porque ele está interceptando. Então, convenciona-se que a gente vai escolher essa como origem, 0, 0, 0, esse ponto. A partir disso, vamos verificar o intercepto. O intercepto é onde corta em x, em y e em z. Então, no eixo x, que está aqui, intercepta em 1, considerando que é uma célula unitária, então está cortando x em A aqui, que é igual a 1. E em Z, né, em Y, perdão, corta aqui, né? Está cortando aqui em igual a 1 também. E em Z, né? É paralelo ao eixo Z, então corta no infinito, né? No infinito. O recíproco é o inverso desse número. Qual que é o inverso de 1? Então, a gente sabe que todo número é dividido por 1. Então, o inverso de 1 continua sendo 1. O recíproco é o inverso do número. O inverso de 1 é 1. E como vimos anteriormente, o recíproco de infinito é 0. Tá? Como vimos aqui, não vai ser necessário fazer a redução, porque os números já estão na sua forma reduzida. Então, o índice de Miller para esse plano é igual a 1, 1, 0. Tá? Então, essa é a representação. Vamos para esse caso aqui. Então, a gente vai utilizar esse mesmo sistema de referência, como a origem sendo aqui, o plano não intercepta ela, e vamos fazer a análise. Considerando que aqui o plano está interceptando na metade desse parâmetro de rede, tá? A é igual a B, que é igual a C, que é igual a 1. Tá? Então, vamos considerar que é uma célula unitária. Vamos fazer a determinação dos interceptos de x, y e z. Olhando aqui o eixo x, o plano está cortando aqui em x igual a meio, né? Considerando que todo esse comprimento aqui é x, todo esse comprimento é x, e esse pedacinho aqui é a metade, então intercepta x em meio. Y, pode ver ó, que é paralelo ao eixo y, então corta no infinito. E o eixo z? O eixo z também é no infinito, porque também é paralelo ao eixo z, tá? Paralelo a y e a z. Então, infinito novamente. Então, vamos fazer agora o recíproco, que é o inverso. O inverso de meio é 2. O inverso de infinito é 0, 0. Vamos verificar se dá para fazer uma redução. Não dá, tá? Não dá para fazer uma redução. Então, o índice aqui é 2, 0, 0. Vou deixar como exercício agora, pessoal, o exercício 6 para que vocês pratiquem em casa. Tá? Então, tentem definir isto em casa. Então, esta foi a programação para essa aula de hoje.
Nos vemos na próxima semana. Na próxima semana nós teremos que utilizar as aulas ao vivo. Tá? Então acesse o link que está disponível no portal de vocês, referente ao encontro da sessão 2.3, onde nós teremos aulas ao vivo para que vocês possam acompanhar, né, a transmissão. Então não perca. Até breve. Tchau, tchau.